Ok, irmão, graça e paz. De volta nessa terça-feira abençoada, ok? Olha o nosso estudo hoje. Nosso estudo hoje é o ministério itinerante, né, do apóstolo Pedro. Eita, querido, então o que significa o quê? Já que nós estamos na série Atos dos Apóstolos, que é justamente a ação do Espírito Santo na vida da igreja, então a igreja trabalhou até agora e veio até a conversão de Saulo de Tarso, né? Tornou-se o apóstolo Paulo. Agora é a vez de a gente focar justamente o apóstolo Pedro, né? Pedro, certo? A conversão agora vai para Pedro. Então a gente vê que, meus irmãos, no começo daquela grande perseguição, os apóstolos julgavam prudente não sair de Jerusalém, lógico, né? Perseguição, todo mundo ali encurralado, esperando passar aquele momento, até que o momento passa, né? Há uma trégua de paz, e os discípulos agora, os apóstolos, começam a sair para falar de Jesus. Aí o que acontece? Pedro começa a evangelizar, a falar de Jesus, tá bom? E a partir desse relato, tá certo? Nós vemos aqui que Pedro ele tem participado de 3 eventos de milagres, né, no seu ministério. Então, esses 3 exemplos de milagre foram a cura de Enéas, então a ressurreição de Dorcas e a proclamação da mensagem de salvação a Cornélio e a sua casa. Olha aí, querido. Então, o estudo vai abrir aqui com a cura de Cornélio. Ou, aliás, desculpe, a cura de Enéas. Ok? Cornélio vai ser lá na frente, é o último item. Então, a cura de Enéas, a gente vai ler aqui no versículo 32 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que a gente lê assim, olha. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou-se um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Olha aqui, vamos só por aqui. 8 anos a pessoa acamado porque ele não andava, aquele paralítico. Aí o interessante, irmão, dessa questão aqui é que justamente Pedro chega para Enéas e diz assim: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Olha, querido. Então, mas foi o que aconteceu com essa ordem de Pedro? A Bíblia diz assim que ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lídia e Sarona o viram e se converteram ao Senhor Jesus. Então, o milagre ele trouxe justamente, né? Conversão, querido. Olha aqui. Então, a gente percebe exatamente que o Evangelho traz isso. Né? A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Né? E Jesus vai dizer assim que no meu nome você vai expulsar, você vai curar, fazer uma série de coisas. Agora, por que hoje, né, nós não temos essa evidência aqui como Pedro tem? Então a questão está na igreja, está em mim, está em você. Não é? Mas a Bíblia é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Evangelho não mudou. Ok, querido? Também nós vamos ver aqui que no segundo item, a ressurreição de Dorcas. Olha aqui. No versículo 36, assim, Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava, né, justamente a praticar as boas obras da esmola. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Aquela mulher morre. Não é? Então, era benquista, né? Ela cuidava justamente dos pobres e tinha um detalhe das viúvas. Então, todas as viúvas ali, então ela acudia essas pessoas. Aí diz assim, que no momento quando ela morre, né, aí mandaram chamar Pedro e disse, não te demora. Aí Pedro vem, naquele instante. Então Pedro foi com eles e quando chegou ali, foi levado para o quarto do andar superior. Então todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando os vestidos e outras roupas que Doca tinha feito quando ainda estava com elas. Olha para aí. Aí a falta daquela mulher que morreu. Mas veja atenção à questão aqui agora.
Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la essa mulher viva. Então esse fato se tornou conhecida na cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Você vê que a cura sempre era para que o povo cresce no poder de quem? No poder de Deus. É isso aí, querido. E a gente vê aqui, olha, que Pedro não quer espetáculo, manda o pessoal que estava chorando sair todo mundo, porque aqui não é questão de espetáculo. Aqui agora é a manifestação do poder de Deus. É uma ordem dada pelo servo de Deus e esperando a resposta de Deus, no qual foi uma resposta positiva. E por último, a obediência ao chamado de Pedro, né? Então diz assim aqui, justamente lá no final, né, que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simeão. Então ele se demorou ali. Por quê? Porque Deus tinha algo na vida de Pedro. Pedro ainda tinha algo para assim, proclamar o Evangelho, tá certo? E é aqui quando a gente vê que o verdadeiro nome de Pedro é Simão, filho de Jonas. Tá lembrado lá que Jonas, quando Deus disse, olha, Jonas, vá para Nínive, ele foi para Tarsis. Então, nessa descendência aí, é nessa cidade onde Pedro atua e faz esses milagres, queridos. E é interessante que esse milagre ele vai se estender, não é? Até a pessoa de Ananias. Então ele vai para lá. Por quê? Porque Ananias, na verdade, né? Então era uma pessoa que não fazia parte da promessa, porque era um gentil. E o evangelho aqui, olha, começa agora a se estender, né, para os samaritanos. E assim o evangelho se propagou no meio do seu povo. Olha, querido, tem muitas coisas para a gente aprender aqui, né? Então a gente vai assim, estudar algumas coisas ainda e minuciar a questão disso aí, tá certo? Mas a pessoa que está falando era o Cornélio. Está lembrado da história de Cornélio? Vamos lembrar hoje à noite no PG. Ok, querido? Posso contar com você hoje à noite? Olha, 4 PG à tua disposição. Estamos ali ansioso para a gente estudar essa palavra, né? E esse estudo, com certeza, querida, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você hoje à noite? PG, PG, PG. Amém.